Na tela para vocês as imagens deste dia 20 de dezembro de 2021. Polícia Civil faz hoje à tarde perícia na clínica na zona norte do Rio, onde uma mulher morreu depois de fazer uma hidrolipo na última sexta-feira. Ela foi encontrada caída no estacionamento do local. O corpo da doméstica foi enterrado neste domingo. A família, claro, pede por justiça para esse caso. Você vai ver também, uma criança de 11 anos e outras 5 pessoas ficaram feridas em um ataque a um bar em Inhaúma, na zona norte do Rio. Para a polícia, a causa do ataque pode ter sido disputa de poder entre traficantes e milicianos. As imagens do terror são essas que estão na tua tela aí, e claro que a polícia já está investigando o caso. Agora, DJ Vin Diesel, solta a buzina, garoto! E você vai ver também que aqui no estúdio comigo tá ele, Dr. Marcelo Carregosa, que hoje participa do SBT Rio com a gente, hein? E você vai ver ainda aqui no SBT Rio. Assaltantes roubaram um caminhão e tocaram terror na zona norte do Rio de Janeiro. Teve perseguição, troca de tiros. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 policiais. Isso aconteceu na Avenida Brasil, na altura do bairro de Irajá. Você vê ainda, aqui no SBT Rio, 10 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 embarcações na região da Costa Verde. A Prefeitura de Angra dos Reis é dona de um dos barcos e alega que a embarcação deles foi atingida por um taxi boat assim que eles estavam fazendo uma fiscalização de uma festa clandestina. Já o pessoal da festa afirma que o problema foi justamente causado pelo pessoal da Prefeitura. Essas são as imagens que Jadson Marques trouxe pra gente aí, justamente logo, horas depois do que aconteceu, embarcações ali na praia de Angra. Claro que a polícia está investigando o que aconteceu. Agora, olha só, gente, quer um recadinho legal, interessante? Roda pra mim. Agora vem também com imagens importantíssimas aqui. Essas são as câmeras que estão no alto do nosso prédio novo, aqui no centro do Rio. Olha, Carregosa, o que é isso, hein? Eu queria estar sentado ali, tomando um suquinho de laranja, limãozinho, ali, ó, o mar do outro lado. Toda essa parte verde do Rio de Janeiro são as partes mais belas que a gente encontra aqui no centro da cidade. Você sabe, né? Tudo isso você só vê aqui com essas câmeras especiais do SBT. E você sabe que as principais notícias do seu estado do Rio de Janeiro, você sempre encontra com a gente aqui no SBT Rio. Nesse momento, 11h47, gente, uma criança e outras 5 pessoas ficaram feridas em um ataque a um bar em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. Para a polícia, a causa do ataque pode ter sido uma disputa de poder entre traficantes e milicianos, e a gente sabe que isso é um problema já do estado do Rio. Veja agora na reportagem dele, Daniel Penafirme. O ataque aconteceu neste bar em Inhaúma, na zona norte do Rio. As marcas dos tiros ficaram por toda parte, assim como o sangue das vítimas. Imagens feitas por vizinhos mostram o momento do socorro aos baleados. Ao todo, 6 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. As vítimas foram levadas para os hospitais Salgado Filho, no Meier, também na Zona Norte, e Souza Aguiar, no centro da cidade. Testemunhas contaram que 2 homens chegaram numa motocicleta. Eles saltaram da moto, abriram fogo, fizeram inúmeros disparos e fugiram logo em seguida. Segundo fontes da polícia com as quais nós conversamos, no local existe uma disputa entre traficantes e milicianos pelo controle da região. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Bom Sucesso, também na zona norte do Rio. Ao longo da semana, os agentes vão ouvir testemunhas e buscar imagens de câmeras de segurança do entorno do local do crime para tentar identificar os atiradores. A gente sempre fala que esse problema entre milícia e tráfico vem acontecendo em vários pontos no estado do Rio de Janeiro. E é algo que a própria Secretaria de Estado de Polícia Civil e também a própria Polícia Militar vem tentando combater para evitar a ação desses criminosos que só vem causando mortes de pessoas inocentes. Agora a gente vai conversar com o repórter Daniel Penafirme, que está na porta do Hospital Souza Aguiar e vai trazer mais informações para a gente. Daniel, boa tarde para você. Aquela situação, né? O que é que você tem de informações com relação a esse caso atualizadas? Boa tarde, querido.
Muito boa tarde, Caio, Alex e todo mundo ligado aqui no nosso SBT Rio. Olha, as notícias não são boas. A criança de 11 anos, o menino que segue internado aqui no Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, está em estado grave. Esse menino estava no bar com o pai dele jogando sinuca lá no bar e acabou sendo baleado nas costas. O estado da criança é considerado muito grave pelos médicos que estão atendendo esse menino aqui no Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. As demais pessoas permanecem com um quadro estável. A gente não tem muitos detalhes sobre as demais pessoas que estão internadas, sabe-se apenas que esse menino está em estado muito grave. Atualizando aí as informações passadas na reportagem, o caso não está com a delegacia de Bom Sucesso, foi transferido para a delegacia de Vicente de Carvalho. Foi registrada a ocorrência na 21 DP, Delegacia de Bom Sucesso, mas a investigação ficará a cargo da delegacia de Vicente de Carvalho e dos agentes que lá trabalham. Na verdade, eram duas motocicletas, Caio. Os criminosos chegaram em duas motocicletas, pararam em frente ao bar, desembarcaram e chamaram por algum homem, né? Chamaram por um nome de homem que estaria no bar. Chamaram algumas vezes por esse homem não saiu do interior do bar, não sabe sequer se ele estava lá, mas eles chamaram, em determinado momento, pararam de chamar e aí largaram o aço em quem estava por ali, atiraram diversas vezes em direção a essas pessoas que estavam no bar. Foram baleadas 6 pessoas, entre elas esse menino de apenas 11 anos que luta pela vida nesse momento internado aqui no Hospital Souza Aguiar. Pois é, mais uma vítima dessa guerra insana entre traficantes e milicianos que toma conta de diversas áreas aqui do nosso Rio de Janeiro. Caio. Você falou tudo, Daniel. É uma guerra insana realmente, que essas pessoas querem dominar todos os territórios. Sejam nos morros, favelas, ou até aqui mesmo, nas principais ruas e comércios em vários pontos do Rio de Janeiro. E esse tipo de coisa tem que acabar. Carregosa é aquilo que a gente fala sempre aqui. A própria Polícia Civil já vem combatendo há muito tempo, aí já fez muitas prisões importantes de milicianos. Agora, esse tipo de ação, eles chegam ali para impor o terror. Quando você metralha um local atingindo várias pessoas, é um estilo de ataque mesmo, de terrorismo quase. Não. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Querido. Então, esse tipo de caso, eu sempre olho com uma certa preocupação. E por que eu olho com uma certa preocupação? Porque tem alguns fatores. Para o criminoso, ele é muito mais jogo ele fazer esse tipo de ataque. Por quê? Ele não se expõe tanto. Então, como funciona normalmente? Ele vai ter algum X9, alguém que vai dar, teu rival está aqui no tal bar, ou está numa barbearia, está na padaria, ele está aqui. Ele vai rápido, ou seja, ele vai, metralha o local, acerta quem estiver ali e foge. Então ele tem uma velocidade na atuação dela, ou seja, o criminoso ele vai entrar na área rival e ele não vai se expor tanto. Só que quando ele pratica esse ato, ele automaticamente já está aceitando que ele vai ter dano colateral. Ou seja, que vai ter inocente ali, vai ter criança, vai ter idoso, não importa o que for, e pode morrer e dane-se. Então, quando o criminoso ele já está aceitando esse tipo de ataque e já está praticando com uma certa normalidade, isso passa uma fronteira de violência na cidade e a gente lida com o criminoso passando uma fronteira de violência perigosíssima. Por isso que a gente fala, isso tem que ser tratado como terrorismo. Isso é uma Esse tipo de gente não tem respeito por ninguém. Não tem, porque no momento que você para com um fuzil e você metralha um local para tentar atingir uma ou duas pessoas que seriam os alvos dessas pessoas e acabam baleando várias pessoas que estão ali, eles não estão preocupados com o outro. Exatamente. Assim, e aí tem que entender o seguinte, existem vários códigos morais, com muitas aspas, dentro de uma atividade criminosa. Ou seja, você vê dentro de uma favela, por exemplo, que o estuprador não pode estuprar dentro de uma favela, porque tem um código moral que tanto o tráfico como a milícia vai impor. Então você vê que é o seguinte, é muito comum normalmente, em qualquer lugar, briga de facção, os homicídios serem de quê? Dos grupos criminosos, um matando o outro. Ou seja, você não vê, por exemplo, criminoso como os Estados Unidos ou Europa matar policial, isso não acontece, eles matam entre eles. Ou atingir a população de fora, porque está fora do nicho da atividade criminosa. Aqui você vê o criminoso, ele atira no policial e ele vai fazer esses atentados, que a gente tem que tratar como, embora não se enquadre no crime de terrorismo, a gente tem que tratar isso com a gravidade de ser um ato terrorista. Porque ele vai atacar onde tem uma população ali que não tem nada a ver com a história, é moradora e vai tomar tiro junto. E agora, Carregosa, isso só acontece porque, a meu ver, durante muito tempo, o Estado também foi omisso. Deixou que esses grupos, tanto de criminosos quanto de milicianos, que para mim está todo mundo na mesma bacia ali, entendeu? Que cometem crimes também, mas eles começaram a crescer. O Estado, por direito, não fazia nada, a população sendo refém desse tipo de criminosos, e hoje acaba sendo muito mais difícil de se tentar combater
esses tipos de criminosos que muitas das vezes estão infiltrados em setores importantes do Estado, da Prefeitura e do governo federal. Então, assim, o crime organizado do Rio de Janeiro, ele tem uma característica própria, que é o quê? A territorialidade, ele domina um território. A favela do Rio de Janeiro, desde o momento que ela foi criada, que é a primeira, que é o Morro da Favela, que é a Providência, até aqui do lado, que era o Morro do Castelo, que tiraram, a maioria das favelas, desde o momento que começaram, elas estão ali. A gente tem um problema hoje que é um problema histórico de mais de 100 anos. O Estado nunca esteve nessa região. Então você vai ver o contexto histórico, eles sempre deixou a população da favela para ficar lá. No momento que você tem esse vazio, alguém substitui, porque uma das coisas importantes do Estado é o quê? É um sistema de confiança. Sim. Ou seja, eu tenho que regular as relações. Ou seja, se eu e você a gente tem um problema, por exemplo, você é meu vizinho e eu boto barulho alto, por exemplo, a gente liga para o síndico, liga para... Agora, a pessoa na favela nunca teve isso, então ela começou a criar outros sistemas. Ela passou a ligar para o traficante, ou se a milícia liga para o chefe da milícia, que o cara vai lá e resolve. Então, o que acontece? Mas isso não é de hoje, isso tem mais de 100 anos, esse foi um processo que foi acontecendo, até chegar ao crime que é hoje que a gente vê. Então, quando a gente fala assim, o Estado tem que retomar o território, não, o Estado tem que tomar pela primeira vez esse território. E aí você já lida com uma situação ali, que é o criminoso, que ele o quê? Porque ele briga por território, porque aquele território é dele. Ele dá as ordens, ele é o Estado daquele local. Por isso que aqui no Rio de Janeiro a gente está muito acostumado a falar Estado paralelo. E quem mora em comunidade sabe bem, ele faz a função do Estado. Não é só tipo extorquir ali. Todas as micro-relações sociais ali são reguladas pelo crime organizado. Então, se você não me pagar um aluguel, o tráfico, a milícia vai se meter na história também. Não, hoje Carregosa, quem está em casa, quem mora em comunidade, infelizmente pode mandar isso pra gente via Twitter aí, @SBTRio, né? Porque a gente vai ver aqui, vai tentar colocar aqui no ar, dizendo essas experiências infelizes que essas pessoas vivem. Agora, em várias comunidades, por exemplo, a pessoa quer vender uma casa, ela é obrigada a dar um valor para a milícia ou para o tráfico, e quem está comprando também tem que dar esse valor para eles. Então, ou seja, eles dominaram o território e tentam lucrar de todas as formas. Antigamente, a ação da milícia que começou na Zona Oeste, você viu uma milícia que tentava limpar o território, tirando dali os traficantes. Só que também ela levava o poderio dela de fogo, de armas, impetrando o terror ali que o Estado não chegava. Só que hoje, Carregosa, esses milicianos, eles viraram os narcomilicianos. Se envolvem com criminosos, né? Tem bandido, tem tudo isso ali no meio e transformaram a vida da população no Estado do Rio de Janeiro, o terror. Porque a milícia está assim, virou um câncer. Ela está em tudo quanto é município da Baixada, está na Costa Verde, está na região dos Lagos, está em Cabo Frio, está em tudo quanto é lugar. Não, exatamente. Assim, como você falou, na verdade, porque é um Estado paralelo. Ó, se eu quiser vender um apartamento para você, eu tenho que pagar imposto. Ou seja, a milícia, ela substitui o tráfico, ela vai cobrar o imposto dela. E o que tem em comum? O Estado é o único que pode usar violência. Agora, o crime organizado também usa violência. Porque a violência é muito efetiva na hora da resolução do conflito. Com certeza. Então, assim, se alguém não quer alguma coisa, o Estado pode obrigar alguém a ter uma conduta. Então, o que acontece? Uma dos primeiros motivos, por isso que eu falo, é a gente ganhar esse território. E para isso o Estado tem que estar presente ali. E o Estado só vai estar presente nessas regiões com a polícia lá dentro. Então a gente fica muito com aquele discurso de não, tem que botar a polícia, pelo contrário. Porque a gente não vai ter justamente essas regulações sociais ali se a polícia não estiver lá para dar garantia. Mas então, tem que ser uma polícia lá dentro, Carregosa, não a polícia que atira e que mata. Tem que ser um trabalho muito bem feito nesses locais, justamente para que a população possa confiar no trabalho que está sendo feito ali pelo Estado. Eu vou chamar rapidamente o Daniel Penafirme. Daniel, eu acho que é muito interessante você entrar nesse bate-papo com a gente. Você que circula por todo o estado do Rio de Janeiro, está sempre ali em Nova Iguaçu, em locais importantes. Eu acho que a gente falava aqui com o Carregosa agora, essa atuação desses milicianos, levando o terror para tudo quanto é local, a gente percebe que nessas comunidades, por exemplo, as pessoas vivem à margem da sociedade, porque esses grupos criminosos levam somente o terror, morte e insegurança, por mais que a polícia tente fazer alguma coisa. É essa a sensação que você tem, Daniel? A sensação que eu tenho é que existe um problema de legislação, meu amigo Caio Alex, não é um problema restrito à segurança pública. O sujeito vem de motocicleta,
salta da motocicleta, atira num bar com um monte de gente inocente, entope o bar de tiro, deixa 6 pessoas baleadas, entre elas um menino de 11 anos que está em estado grave aqui no Hospital Souza Aguiar. E ele não é enquadrado como terrorista. A legislação antiterrorismo brasileira é uma vergonha. Isso em qualquer lugar do mundo é considerado ataque terrorista. Eu falo isso, meus colegas de imprensa ficam chocadinhos comigo. Mas eu estou aqui para falar mesmo, dane-se. Eu acho que essas situações têm que ser levadas como ataque terrorista. Você tem que tratar isso como terrorismo, mudar a legislação para enquadrar numa lei séria antiterrorismo esses narcomilicianos, traficantes, dê o nome que quiser. Quando a gente começar a entender que eles são terroristas, porque é isso, o ataque terrorista é isso. O cara em Israel faz isso. Ele pega a metralhadora e entope uma pizzaria cheia de criança e de gente de tiro. Os caras estão fazendo isso aqui. Qual é a diferença do terrorismo de lá para o terrorismo à brasileira? Nenhuma. Então, enquanto não enquadrar como terroristas, que são, a gente vai ter esse problema aí. A frouxidão das leis, leis frouxas, legislações defasadas e ultrapassadas encorajam a criminalidade, Caio. E infelizmente, Daniel, essa criminalidade que faz muitas famílias sofrerem, chorarem aí por causa do tipo de crimes que essas pessoas acabam cometendo, e Carregosa, é aquilo que a gente fala. A gente sabe que a polícia tenta trabalhar e fazer o seu melhor. Só que o efetivo acaba sendo muito pequeno. A gente sabe que hoje, em São Gonçalo, por exemplo, são mais de 500 fuzis. Muito mais nas mãos da bandidagem. Hoje a gente não tem esse total de policial para poder entrar ali e tentar levar a lei, a ordem para aquela região. Então a população vive à mercê do medo. Acho que a gente tem que pontuar isso. Por mais que a gente saiba que a polícia civil, a polícia militar, tenta sempre fazer o melhor. Só que infelizmente não consegue. Parece paliativo. Assim, a primeira coisa, assim, se tivesse uma solução fácil, já estaria resolvido o problema, né, da segurança pública. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, é muito complexo e envolve vários fatores que precisam ser trabalhados. Não só a polícia, mas fatores sociais, legislativos. Então, isso é uma coisa que tem que ser levado sempre em consideração. Volta e meia eu vejo o pessoal chegando, fazendo assim, para isso eu tenho que fazer análise, eu tenho que entender o que está acontecendo. E esse é o primeiro passo, que aqui não acontece. A gente é muito comum ver várias pesquisas que vão falar assim, pesquisam assim, a polícia tem uma taxa de resolução de homicídios aqui no Rio de Janeiro de 8%. Teve isso porque semana passada aconteceu isso aqui no SBT, veio um advogado falar exatamente isso, 8%. Aí ele vai chegar, ele vai falar, é por conta de alguma coisa, do racismo na polícia. Quando na verdade não. Você olha assim, a primeira coisa é se entender, por que a polícia está com 8% de taxa de resolução? Não é, será porque a gente tem um efetivo da Polícia Civil que é menor do que era em 88? Ou seja, com uma população que triplicou... Deveria se ter muito mais contratações, muito mais pessoas trabalhando na polícia para que as coisas fossem resolvidas. Infelizmente, é quem está em casa acompanhando o SBT Rio agora que consegue sofrer na carne o que vem acontecendo ali. São famílias que sofrem justamente por causa dessa onda de violência. 12h02, olha só, gente, 10 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 embarcações em Angra dos Reis. Os passageiros afirmam que o bote foi atingido por uma lancha que estava apagada. Vamos ver. Essas imagens mostram o momento do resgate. O acidente aconteceu na madrugada de domingo. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Pelo menos 10 pessoas ficaram machucadas. A maior parte delas estava em um taxi-boat a caminho de uma festa. De acordo com os passageiros, a embarcação bateu em uma lancha da Prefeitura de Angra. O barco que a gente estava colidiu, né, aparentemente com um barco que estava parado e apagado. Nosso barco afundou, todo mundo se jogando na água e eles foram embora. Na manhã de ontem, donos de outros barcos conseguiram localizar a embarcação que afundou. De acordo com uma nota da Prefeitura de Angra, os agentes tinham acabado de intimar os donos de uma festa clandestina quando foram atingidos por um bote que estava em alta velocidade. Os passageiros negam a versão e ainda dizem que os agentes da Prefeitura não prestaram socorro. O socorro, pela parte do qual deveria ser feito, foi omitido, que era a fiscalização juntamente com a polícia de Angra. E foi a embarcação responsável pelo acidente, que estava com as luzes apagadas em movimento, no qual cruzou o caminho da embarcação que estávamos. É um show de irregularidade. A gente sabe que a Polícia Civil já está investigando o que aconteceu. Agora, era uma festa clandestina acontecendo numa embarcação ali no Mar de Angra. Se era clandestina, não poderia estar acontecendo. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essas embarcações deveriam estar sinalizadas, identificadas, com todas as luzes necessárias para estarem ali.
A informação que se tem é que uma das embarcações, e que seria a embarcação da Prefeitura de Angra dos Reis, estaria sem a iluminação correta e por isso bateu. Claro que a polícia vai investigar, tem que ver o que aconteceu. Agora, Carregosa, é aquilo que a gente fala. As pessoas acham que se não tem uma fiscalização, ela pode fazer o que bem entende. O primeiro erro gera uma festa clandestina que não podia acontecer. E o segundo erro, embarcações sem qualquer tipo de sinalização, causando o choque, pessoas feridas. Exatamente, a fiscalização é muito importante, ainda mais agora nessa época de férias, tudo mais. E as pessoas acham que no mar pode tudo. Então, assim, as pessoas têm que entender. Tem que ter carteira, tem que ter habilitação para poder dirigir barco, tudo mais. Não pode consumir álcool. A mesma lógica que vale no trânsito, vale no mar. Agora, e o mesmo procedimento vai ser feito. Esse tipo vai ter a perícia da Polícia Civil, a Capitania dos Portos também faz a perícia, e aí você confronta a perícia pelos danos que são feitos nas embarcações com as versões contadas com todas as pessoas envolvidas. E aí você vê que realmente qual versão está batendo ou não com o que você apurou. E aí você começa a sair efetivamente para saber se existe alguma culpa criminal em relação a alguém. Alguém foi negligente, perito em algum momento, para saber se vai responder criminalmente ou não. A Capitania dos Portos, ela vê administrativamente, ela não vê a parte criminal, mas ela faz a perícia também. Com certeza, a polícia investigando para tentar saber o que houve. Olha só, gente, 12h05 agora. A Polícia Civil já está investigando a morte suspeita de uma empregada doméstica depois dela passar por um procedimento estético conhecido como hidrolipo. De acordo com testemunhas, o médico tentou fugir assim que a paciente teve convulsões e desmaiou. A reportagem é dele, Léo Santana. Vamos ver. No Instituto Médico Legal, para liberar o corpo, o marido da vítima denunciou a conduta do médico. Ele ia deixar de prestar socorro para... No caso da minha esposa, ele queria fugir. Foi quando ele começou a tentar prestar socorro e isso já foi tarde demais. E deixou minha esposa caída, fazendo confusão lá na convulsão. Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, morreu logo após fazer uma hidrolipo, uma intervenção estética para a retirada de gordura do corpo. A clínica fica neste espaço, anexo a um shopping na zona norte do Rio. Quando a polícia militar chegou ao local, os agentes já encontraram a doméstica sem vida na área externa do centro comercial. E agora a mulher está morta aqui, não sei se a família está aqui ou se não está, para avisar. Uma semana antes, Maria havia feito a primeira etapa do procedimento. Na ocasião, ela também teve uma convulsão e desmaiou. Este vídeo mostra a paciente aos gritos durante a intervenção. Calma, tá tudo bem, calma, respira, tá tudo bem, o que houve? A hidrolipo foi realizada pelo colombiano Brede Alberto Castrilon San Miguel, que tem registro como médico no Brasil. A Polícia Civil vai investigar o que causou a morte de Maria e irá tomar depoimentos de testemunhas e pessoas envolvidas no caso nos próximos dias. O médico já foi ouvido na delegacia e vai responder ao processo em liberdade. O shopping emitiu nota se solidarizando com a família e informou que está colaborando com as autoridades, mas alegou que não tem relação com as empresas instaladas no local. O Conselho Regional de Medicina do Rio afirmou que vai apurar o caso. Maria deixa o marido e uma filha de 21 anos. Quero só justiça, que ele pague por tudo que ele fez. Que seja esse caso, seja o último da vida dele, que ele faça, que ele seja pague por tudo. Tem um vídeo que aparece nessa matéria do Léo Santana ali, que uma jovem narra assim: uma moça passou mal ali, tá ali atrás, o pessoal tá socorrendo. Gente, era a filha dessa mulher que morreu vítima desse procedimento estético, que acaba sendo pior. Mas eu vou lá na delegacia de Vicente Carvalho, com a repórter Renata Igrejas, que tem mais informações pra gente com relação a esse caso, né, Renata? A polícia investigando. Agora, quais são os detalhes que você traz pra gente a partir de agora, minha amiga? Boa tarde pra você. Oi, Caio, muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está ligado aqui no SBT Rio. Pois é, como a gente viu, a Maria acabou deixando aí o marido e também a filha, a Brenda, de apenas 21 anos. A família, claro, está muito revoltada com tudo isso que aconteceu. Eles denunciam aí a falta de conduta, a má conduta do médico, a negligência dele, praticamente abandonou a Maria ali no estacionamento. E a família chegou a dizer à polícia que o médico, o Brede
ele teria tentado fugir do local. E aí a gente está em frente aqui à delegacia que está investigando esse caso, Caio, porque são esperados agora à tarde parentes e também pacientes do médico Brede São Miguel. Essas pessoas devem vir aqui à delegacia prestar aí o depoimento. Está prevista também a perícia na clínica que está interditada durante todo o fim de semana. A Polícia Civil deve fazer a perícia na clínica hoje por volta de 2 horas da tarde. Foi essa a informação que nós recebemos. E mais cedo nós conversamos com uma paciente do médico Brede. Ela passou por esse procedimento no início de novembro e está cheia de sequelas. Ela teve complicações. Ela contou uma história também bastante dramática e ela mesmo diz, Caio, eu tive sorte de estar viva, de poder contar essa história e alertar as mulheres nessa história de que achei um médico muito baratinho, o preço estava muito em conta, é pertinho da minha casa, aquele famoso barato que sai caro. E a gente relembra, né, Caio, a gente acompanhou o caso do Dr. Bumbum em 2018, um procedimento completamente duvidoso e que terminou em tragédia. Então a gente conversou com a Dayana, que é uma das pacientes, e ela também deve vir hoje à tarde aqui, porque ela está muito debilitada, para prestar o depoimento dela, para fazer a denúncia, formalizar a denúncia contra o médico, Caio. É verdade, Renata. Então, em cima disso que você falou, eu já trago que a Polícia Civil vai fazer essa nossa perícia hoje, à tarde, lá na clínica, onde a mulher acabou morrendo depois de fazer o procedimento de hidrolipo. Ontem, Maria Rodrigues, de 39 anos, foi enterrada. A reportagem é dela, que estava comigo agora no ar. Renata Igrejas, vamos ver. Curativos, pontos e muitas dores. Resultado de uma hidrolipo abdominal com enxertia nos glúteos, feita no início de novembro. 3 dias depois do procedimento, Dayana voltou ao trabalho por orientação médica e passou mal. Eu tive 39 de febre, quase desmaiei no trabalho. E eu retornei para casa. Daí foram 9 dias que o médico fez tratamento comigo paliativo e não adiantou. Foi quando a minha mãe se desesperou e falou para ele que iria me levar para uma emergência, porque ele não queria. Ele não queria que minha mãe me levasse para o hospital, por medo. Foram 23 dias internada, sendo 16 em uma UTI. Dayana, aos 28 anos, teve infecção generalizada. Quanto custou esse procedimento que você fez? No total, só o procedimento foi 3 mil. Valeu a pena? Não, nem um pouco. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito. Dayana passou por procedimento semelhante ao que Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, fazia quando passou mal e morreu na última sexta-feira. Nesse áudio que o SBT Rio obteve com exclusividade, uma funcionária do Centro de Estética dá uma desculpa para que outras pacientes não fossem até a clínica. A mensagem é enviada ao grupo pouco depois do meio-dia. Neste horário, Maria já estava passando mal. O atendimento no consultório hoje ele vai encerrar 1h40, tá? Porque o Dr. Brede vai precisar acompanhar a esposa num exame. E a Aline, ela não tá se sentindo bem, então se tiver qualquer paciente de drenagem aqui para hoje, ela pediu por favor para chamar ela no privado e ela vai reagendar. Tá bom? A gente agradece a compreensão de todos e a gente retorna na segunda. A Polícia Civil deve fazer uma perícia na clínica hoje à tarde. Parentes da Maria vêm prestar depoimento aqui na delegacia que investiga o caso. E pacientes do médico também querem denunciar. Eu só não fui à delegacia antes porque eu estou muito debilitada. Só que hoje eu me encontro um pouco melhor, apesar de ainda estar com ferimento com incisão aberta. Hoje eu estou indo na delegacia da parte. Por vaidade, Dayana procurou pelo mais fácil e mais barato. Ela aprendeu a lição e faz o alerta. Gente, pesquisem, mas pesquisem muito, tenham referências, batem na tecla, sabe? Não façam, porque eu sempre pesquisei outros médicos maravilhosos e acabei caindo nessa armadilha. Então não façam como eu, não ficam só por grupo de WhatsApp, conversam com outras pacientes, vão atrás de outras pacientes, pesquisem, vê realmente se dá certo, porque quase aconteceu comigo, eu quase morri. Eu tive à beira de um CTI, eu fiquei 16 dias ali e a Maria não teve a mesma sorte. Ela faleceu por um procedimento estético mal sucedido. Ontem, o corpo de Maria Rodrigues, de 39 anos, foi enterrado. Familiares e amigos clamam por justiça. Isso é um carniceiro e tinha que estar preso. Ele não tinha que estar solto. Ele chegou na delegacia, não falou nada e foi embora. Gente, sabe aquele ditado popular que diz que o barato sai caro? Infelizmente, a Maria sofreu isso.
Você sabe por quê? Eu conversei hoje com algumas médicas cirurgiãs, a doutora Aline Boechat, minha amiga, também a doutora Assiriáticas, né, lá de Cabo Frio. Ela me disse o seguinte: Caio, olha só, o mais importante para o paciente é procurar saber quem é o especialista que vai realizar aquele procedimento. Porque senão, gente, você vai cair na mão de um carniceiro. Infelizmente é isso. A gente viu aquela situação que a Renata citou aqui, do Dr. Bumbum, que ele não estava nem preocupado com quem estava morrendo. Ele queria saber, ó, da ganância do dinheiro. Carregosa, e você me assustou mais ainda quando você disse o seguinte: tá arriscado esse cara nem ficar preso. Ou seja, se ele for preso, é pela omissão de socorro por ter fugido. Porque, de repente, pelo procedimento, o advogado dele pode alegar o seguinte: poderia ter acontecido, realmente a pessoa poderia ter tido um mal súbito, morreu, e de repente ele nem responder pelo crime. Eu fico mais assustado quando ouço uma situação como essa. Então, na verdade, assim, algumas etapas vão ter que ser passadas necessariamente para você saber qual é a responsabilidade. Quais etapas? Obviamente você trata como se fosse um homicídio culposo, ou seja, sem intenção, porque obviamente ele queria fazer o procedimento, ele não queria matar a pessoa. Mas para existir o homicídio culposo, eu tenho que passar por 3 coisas. Eu tenho que ter uma conduta, tem que ser negligente, ou seja, eu tenho que ter deixado de ter feito alguma coisa. Imprudente, por exemplo, eu estou correndo num local com a velocidade e tal, ou imperito, eu não faço algo que o meu trabalho exige. Então a primeira coisa que eles vão fazer ali é o seguinte: analisar o local. Tem alguma negligência nesse local? Ou seja, está sem licença, não tem... E aí você vê, se tiver ok, você vai partir para assim, o ato em si. A operação, ele foi imperito em algum momento naquele ato? Ou seja, ele não agiu de acordo com o que era esperado dentro da atividade dele? E aí você vai analisar. E aí a terceira é o seguinte: quando dá um problema médico, o médico ele vira agente garantidor, ou seja, ele tem a obrigação de evitar o resultado. Então, se uma pessoa passa mal durante o procedimento, ele automaticamente tem que começar a trabalhar para reverter aquela situação. No momento que o médico... Trabalhar para reverter o resultado morte, que seria algo mais sério que pudesse vir a acontecer. A pessoa pode morrer? Pode eventualmente morrer, mas ele tem que ter uma conduta ativa para evitar esse resultado, porque ele é o agente garantidor naquele momento. No momento que ele foge numa situação dessa, aí você pode ter sim. E aí isso poderia até mudar para um dolo eventual, aí ele poderia acabar respondendo por um homicídio doloso numa situação dessa, porque ele foge. Mas assim, é um terceiro momento, então você vai ter que passar por essas etapas. Primeiro é ver o local, que é essa perícia. Tá tudo certo? Senão ele já está respondendo ali na negligência. O procedimento, estuda como foi feito todo esse procedimento na pessoa. Ele foi perito nesse procedimento e depois como foi essa fuga dele. Ou seja, a pessoa estava viva ou estava morta já. Também influencia. Se a pessoa está morta, não tem como prestar socorro. Não, com certeza influencia. Eu vou trazer a Renata Igrejas novamente comigo aqui ao vivo. Renata, eu sei que você tem mais informações. Em cima de tudo isso que o Carregosa falou, essa apuração tem que ser muito bem feita, porque a gente está falando da vida de uma mãe de família, que ela foi ali para ficar bonita e não para sair dali dentro de um caixão, Renata. Exatamente, Caio. E tanto que a polícia também deve investigar, aí durante esse processo, durante esse inquérito, a questão do grupo de WhatsApp que foi criado com funcionárias, ali em nome do médico, né, o Brad San Miguel, e pacientes. Inclusive, nesses grupos de WhatsApp, Caio, é impressionante a cena. A gente conseguiu, com exclusividade também, tem uma tabela de preços para todo tipo ali de procedimento, abdômen, né, no caso ali, hidrolipo abdominal, R$2.100. Tem ali os preços detalhados, são preços muito, mas muito abaixo do mercado que a cirurgia plástica costuma cobrar. Então, é justamente esse atrativo aí que acabou trazendo dezenas de mulheres. Mas a gente também notou hoje durante a reportagem, conversando com a Dayana, que depois que o caso da Maria Rodrigues veio à tona, houve uma debandada. Muitas funcionárias, inclusive da clínica, e pacientes, colaboradores, fornecedores, simplesmente deixaram o grupo, não querem mais conversa, mas a gente conseguiu fazer essa imagem aí para mostrar para você que está em casa. Só complementando aqui a respeito do médico, Caio, a gente falou na reportagem, o Brad San Miguel, ele é colombiano, ele se formou em 2007 em medicina, mas ele tem apenas a cirurgia geral. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu fazer aquele processo do Revalida pela UFRJ em 2017 e a gente foi atrás para saber da especialização dele de cirurgia plástica.
Na página na internet da Universidade Federal Fluminense, a UF, ele consta como especialização inscrito na especialização de cirurgia plástica em 2018, só que o certificado dele de conclusão dessa especialização não está disponível. Então, a gente inclusive entrou em contato com a Universidade Federal Fluminense para saber se, de fato, o médico Brad, ele é cirurgião plástico. A gente, daqui a pouquinho, volta com essa resposta, mas a princípio no site, o certificado dele para esse tipo de procedimento não consta, Caio. E nós temos também uma entrevista feita com o advogado do médico que vai falar agora pra gente. Roda, por favor. O inquérito policial possa efetivamente corroborar que o Dr. Brad não contribuiu, não praticou nenhum ato de omissão, não praticou nenhum ato que gerasse a morte de sua paciente. Mas isso efetivamente vai ficar caracterizado por meio do laudo de necrópsia. Vamos aguardar a conclusão das investigações. O Dr. Brad está à disposição da autoridade policial, da justiça, para contribuir e esclarecer todas as condutas adotadas. A polícia tem que investigar mesmo para dar uma resposta a essa família pelo que aconteceu. Meio-dia 19, olha só, gente, assaltantes tentam roubar um caminhão e levam o terror na zona norte do Rio. Teve perseguição e troca de tiros. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 policiais. Isso aconteceu na Avenida Brasil, a principal via expressa aqui do Rio de Janeiro, na altura do bairro de Irajá. Radar Calixto. As imagens mostram uma viatura da polícia parando para os militares darem ordem de prisão aos assaltantes de um caminhão. Quando o policial desce do carro, começa um intenso tiroteio. Ele deita no chão para se proteger. Os policiais reagem. Logo em seguida, abandonam a viatura depois que os bandidos atiram sem parar. No meio do confronto, este homem corre para se proteger dos tiros. Um dos policiais reaparece no vídeo e fala ao celular. Nesta outra imagem, é possível ver o momento em que os bandidos que estão neste carro branco modelo Corolla fogem do cerco da polícia e batem em outro veículo. Logo atrás, surge um caminhão roubado em fuga. De acordo com a Polícia Militar, bandidos roubaram um caminhão de cargas na rodovia Presidente Dutra, à altura do bairro de Jardim América. Houve confronto e troca de tiros. Policiais militares do Batalhão de Olaria, que estavam em patrulhamento na Avenida Brasil, altura de Irajá, também foram alvos dos criminosos. 2 policiais militares foram baleados durante a perseguição. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal Getúlio Vargas, na Penha. Um dos militares teve alta no sábado e o outro segue internado. O quadro de saúde dele é estável. Esta mulher que estava na praça de alimentação do Shopping Via Brasil, próximo do confronto, foi atingida na perna. Ela foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Um borracheiro que estava em sua oficina ao lado do shopping também ficou ferido com os disparos. Logo em seguida, policiais militares da UPP Adeus Baiana conseguiram recuperar o caminhão roubado. Um suspeito que estava com uma arma foi preso. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. A gente sabe que a ação dessa criminalidade ali na Avenida Brasil é justamente para roubar as cargas, levar para dentro da comunidade e transformar esse dinheiro em compra de drogas, de armas, levando o terror para aquela região. Agora, Marcelo carregou essa imagem, chama atenção. Ó. A polícia ali, você que está em casa acompanhando, o policial deita no chão, começa a revidar o ataque dos criminosos. Olha, a fumacinha que bate ali são os tiros que foram efetuados pelos criminosos. Marcelo Carregosa é aquilo que a gente fala, a própria Delegacia de Roubos e Furto de Cargas há muito tempo vem trabalhando nas principais vias expressas aqui no Rio de Janeiro. Avenida Brasil, a gente tem rodovia Washington Luiz, rodovia Presidente Dutra e BR-101 na altura de São Gonçalo. E o tipo de atuação desses criminosos, ele já vem para matar alguém e roubar a carga. Por isso que a polícia vem tentando fazer de tudo para evitar a ação desses criminosos. Exatamente, assim, a gente está vendo esse vídeo é o quê? Faroeste. É uma situação de faroeste. Eu acho que ninguém vai aqui negar que isso é uma situação de faroeste.
E aí, quais são as formas de você combater isso? Eu posso interceptar no caminho. É isso também que acontece, pode acontecer, que é criminoso fortemente armado e disposto a trocar tiro com a polícia. E criar essa perseguição que parece até Velozes e Furiosos. E aí você entender o que é esse criminoso. Ele está roubando com fuzil, ele está roubando com bloqueador de sinal, ou seja, só que a polícia sabe para onde essas cargas normalmente vão. E aí eu vou dar um exemplo, Chapadão. Todo mundo sabe que as cargas vão para o Chapadão. E aí eu tenho que ter uma outra forma de atuação, que é o quê? Atuar exatamente no crime organizado local que está fazendo isso. E aí, Carregosa, a gente não fala do bandidinho mequetrefe, que está com aquele revólverzinho, calibre 38 e tal. Mas a gente fala hoje de uma organização criminosa montada dentro dessas favelas no Rio de Janeiro, que elas estão totalmente preparadas para fazer esse tipo de ataque. É o pessoal que só rouba caminhão, é o pessoal que só rouba carro. Cada um nessa organização criminosa tem a sua atribuição para poder vir para a pista e atacar. A gente sabe que a polícia mapeia todo mundo. Esses dias mesmo teve uma operação muito importante da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal, que também conseguiu prender vários integrantes de uma organização criminosa que agia dessa forma. Só que a gente sabe, a gente fala bandidinho mequetrefe, mas que mata. Ele vem para a pista e mata para levar esse tipo de carga para dentro da comunidade. No Rio de Janeiro, bandidinho mequetrefe é furtador de cabo, no máximo. Todo esse criminoso, ele bate cabeça para um crime organizado, seja tráfico ou seja milícia. Ele faz parte dessa estrutura. E aí o que acontece? Como eu falei, a gente tem algumas formas de trabalhar isso. Uma é interceptar o momento do fato, outra coisa é trabalhar no local onde esse crime organizado atua. E aí a gente tem um problema. Como uma polícia pode atuar, por exemplo, hoje em dia, que você tem uma série de restrições para você fazer a operação, a carga está indo para o Chapadão. Aí parece que tem um campo de força no Chapadão que a polícia tem que parar porque ela não pode fazer. Isso no passado, hoje em dia a gente vê por decisões de outras instâncias, não do Executivo. No passado a gente teve isso, já há décadas atrás, situações parecidas, que foi um dos motivos que piorou muito a situação da segurança pública do Rio de Janeiro. E a gente está vendo isso. A gente não pode achar que o crime organizado está se usando, ele usa essas comunidades como escudo. É um escudo dele. Então o que acontece? Exige sim uma necessidade. Por isso que, por exemplo, eu sou a favor das UPPs. A forma que foi executada no passado foi muito mal feita. Mas estar dentro da comunidade é muito importante. Então, por exemplo, se tem uma situação dessa, tem que tomar. O certo é tomar a favela. É tomar a favela e ter que fazer busca para conseguir encontrar os caras. Eu sempre falo que o trabalho de inteligência, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, é muito importante para evitar ações, se eu não estiver lá dentro. Ações como essas. 12h25, hein, gente? A Polícia Militar lançou a Operação Turismo para reforçar a segurança na Orla Carioca. Vamos direto para a redação falar com ele. Salutiel Filou, o cara que manda no interior do estado. Lembrando que logo mais à noite tem ele, hein, no SBT Cidade. Agora, Salutiel, quais são os destaques que você traz para a gente com relação a esse assunto, meu amigo? Por favor, boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Olha, essa Operação Turismo, Caio, ela vai reforçar a Operação Verão, lançada no início de setembro desse ano. Nela, há um pacote de medidas voltadas para ampliar a segurança da população carioca e de turistas também. Uma das novidades deste ano, Caio, é a implantação de um ponto eletrônico que vai operar de forma experimental em 12 hotéis da orla de Copacabana. Por esse dispositivo, os policiais militares vão estabelecer um contato permanente com a administração desses hotéis para receber as demandas na área da segurança. E esse programa ele pretende ser estendido ainda durante a temporada de verão. Agora, o foco especial está nas orlas das zonas sul e oeste da capital. Também foram reforçadas aí já neste final de semana as ações de patrulhamento em toda a faixa litorânea. Sem contar que a partir dessa Operação Verão, registros de ocorrências, Caio, sempre bom lembrar, de menor gravidade podem ser feitos pelos agentes do policiamento preventivo e ostensivo, o chamado BOPM, já implementado lá em Copacabana de maneira online, Caio. Muito obrigado, Salutiel Filou. Daqui a pouquinho ele volta comigo aqui no SBT Rio. Agora, o Carregosa, aquilo que a gente fala, acho que esse ponto eletrônico e essas medidas são muito importantes, principalmente para a Orla Carioca, por causa aí, infelizmente, de assaltos, ações da criminalidade, que ali também frequentemente acontecem. Na verdade, ali é uma região de crimes de oportunidade. Então, Isso. não necessariamente é com violência ou pouca violência. Roubo de carteira, roubo cordão, telefone celular. Então, assim, quando você vai pegar a Operação Verão, eu acho uma coisa incrível realmente, porque você vai pegar, quando tem ela
você tem um aumento de fluxo de pessoa ali e você não pega um aumento de crime. Pelo contrário, você pega uma redução, que mostra exatamente como é eficiente essa Operação Verão. E agora, eu não sabia dessa questão do ponto. Eu acho isso muito interessante, porque o que acontece? Devia ter em alguns locais realmente que é o que a gente chama de botão de pânico. Ou seja, uma coisa é dar um botão de pânico para todo mundo. Chegar assim, ó, se tu vê alguma coisa, aperta aqui. Aí, obviamente, cada um vê alguma coisa. Mas quando você está lidando, por exemplo, com rede hoteleira, comerciantes, eles conhecem, eles sabem o que é uma situação de risco. Então, você tem uma confiabilidade no pânico, no botão, na hora que ele apertar. Ou seja, na hora que uma rede hoteleira, alguém, um gerente de hotel, um comerciante da área, ele avisa a polícia que está tendo um roubo ali, 99,99% da vez está acontecendo roubo naquele momento. Então isso é muito importante, se implementar, principalmente na orla do Rio de Janeiro, da Zona Sul, que você tem um grande policiamento por conta de ser uma área turística. A gente você consegue assim, fazer essas prisões. O dispositivo eletrônico, câmeras de segurança e tudo mais, policiamento como a gente tem nas imagens agora passando na rua, ele traz aquela sensação de segurança e também faz com que as pessoas não tentem roubar também. Exatamente. A guarda também é muito importante nesse momento, não só a polícia militar, mas a guarda municipal também faz um trabalho excepcional nesse... Mas é exatamente isso. E agora a gente tem as tecnologias, você tem o uso de câmeras também. A gente estava com a implementação do reconhecimento facial, que também era muito importante nesses momentos. Mas assim, área turística você sempre tem um crime de ocasião, que é o furto de celular. E aí, como eu falei, pequenos roubos, né? Assim, pode ter o furto e roubos com pouca violência, que é puxar, empurrão. Então você tem que, na verdade, a forma mais eficiente de você combater em áreas turísticas é a presença policial, que vai intimidar a prática do crime, que é exatamente a visibilidade policial, diferente eventualmente de outras áreas. Então isso é muito importante. Então essa é uma operação de grande visibilidade e que tem resultado e resultado concreto. Você olha, como eu falei, se você olha os dados do que é a Operação Verão, para o fluxo de pessoas que aumenta nesse período e pela quantidade de crime que acontece, você vê como ela é eficiente. Porque era para disparar o crime e você não vê isso acontecendo. Pelo contrário, você vê como essa operação faz o crime reduzir. Porque o bandido de ocasião, ele vê que assim, está muito policiado, então eu não vou praticar crime, porque senão você pega. Então assim, você vê que realmente assim, o trabalho é muito bem feito nesse aspecto aí. Isso é muito importante também, né, Carregosa? Mês de 31, olha só, gente, um caminhão que transportava papel higiênico foi roubado hoje cedo. O assalto foi próximo à estação de trem de Barros Filho, na Zona Norte. Daniel Penafirme está lá agora ao vivo e vai trazer mais informações para mim. Daniel, o que aconteceu ali nesse assalto, rapaz? Pois é, os bandidos renderam o motorista e o auxiliar do caminhão, né? Levaram para a comunidade Bairro 13, em Barros Filho, o caminhão bitrem, né? Com o baú todo carregado de papel higiênico e lá mesmo, próximo à estação de Barros Filho, na calçada da estação, começaram a jogar para fora do caminhão toda a carga, enquanto mantinham como reféns o motorista e o auxiliar dele. Depois eles acabaram sendo até liberados. Jogaram para fora do caminhão toda a carga que eles furtaram, algumas pessoas saquearam ali, aproveitaram e saquearam, levaram os fardos de papel higiênico ali para o interior da comunidade, né? A comunidade Bairro 13, do lado ali da estação de Barros Filho, até a chegada da polícia. Quando a polícia chegou, acabou a farra, a polícia recuperou o que ainda não havia sido levado dessa carga, os bandidos vazaram, a polícia recuperou o caminhão e também outros 2 veículos usados pelos criminosos na ação, esses veículos que estavam numa região de mata, ali próxima também ao local para onde eles levaram o caminhão. Não conseguiram reaver, obviamente, todo o prejuízo, mas o importante é que tanto o motorista quanto o auxiliar dele estão fora de qualquer tipo de perigo, né? Tiveram a sua integridade física resguardada, preservada, e a polícia consegue reaver parte da carga do papel higiênico na violência nossa de cada dia, Caio. É aquilo que a gente fala, né? Eles roubam um caminhão, uma carga, muitas das vezes sabem o que tem lá dentro, outras vezes não. Quando percebem que não é nada de valor, e faz isso aí, joga num local para fazer com que os moradores dali possam chegar ali para tentar pegar alguma carga e evitar que a polícia possa agir, fazendo com que esses criminosos possam fugir. É aquilo que a gente fala, né, Carregosa? Eles roubam ali nas principais vias, onde essas carretas passam, levam para dentro da comunidade, para tentar fugir, joga tudo no chão. É um trabalho que vocês têm que ter, meu Deus do céu, porque a ação desses homens acontece todo dia. E assim, o que acontece? Você vai pegar a taxa de roubo de carga, caiu muito no estado do Rio de Janeiro. Caiu muito. E aí a gente está vendo isso, porque na verdade é o seguinte, era um número assustador, continua alto, mas já caiu muito. Então, assim, já tem um trabalho, sim, que está dando resultado. Então, agora, o número ainda é um número preocupante, mas comparado com o que era antes, a gente já está numa situação melhor. Isso que a gente está vendo é o seguinte, eles não largaram porque não tem valor. Pelo contrário, tem muito valor essa carga. Eles largaram porque realmente 41 chegou. Deve ter chegado, estava chegando a tempo, então eles não iam ficar lá para ver. Então, assim, a gente tem que
trabalhar sempre nos braços. É exatamente isso. A carga está indo para onde? Fazer operação no local onde está indo para tentar capturar os caras em flagrante ou interceptar essa carga. Mas o ideal é justamente quando ele parar. Porque o que acontece? Ele vai ter uma dispersão natural da população na hora que eles param com a carga roubada. E o segundo é a atividade de investigação, para prender os cabeças dessa quadrilha. E aí você tem um terceiro momento, que é, eventualmente, você tem mais leis que garantem que o cara que está fazendo isso, está coordenando tudo isso, fique preso quando for preso, e não, fique preso e esqueça a chave dele e nunca mais tire ele tão cedo da cela. Porque também não posso ter um cara que está roubando carga hoje e daqui 5 anos o cara já está em semiaberto. Ou seja, que ele vai fazer o quê depois de 5 anos? Roubar carga de novo, sabe? Infelizmente, o trabalho paliativo daqui a pouco está aqui na rua novamente. Olha só, gente, uma policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e trocou tiros com os assaltantes. Na ação, ele perdeu o controle do carro e bateu em um muro. A repórter Renata Igrejas tem mais informações pra gente. Renata, só para ficar claro, é uma policial, mulher, ou um policial, e traz os detalhes pra gente, por favor, minha amiga. Oi, Caio, boa tarde novamente. É um policial militar que estava no carro com a mulher, com a esposa. Ela estava ao volante e o PM no carona. Isso aconteceu hoje cedo em Coelho Neto. Eles estavam então de carro quando 2 motos pararam ao lado. 3 criminosos armados anunciaram o assalto. O que aconteceu? O policial reagiu, houve troca de tiros. O casal, felizmente, teve ferimentos leves, foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas já foi liberado. O casal sofreu apenas escoriações e os 3 criminosos conseguiram fugir. Baita susto, né, Caio? Com certeza, né? Agora há pouco aqui na tela estava o Ailton Santos colocando assim, aqui tudo se rouba no Rio. É isso na Carregosa. Infelizmente, a bandidagem vem para a pista para roubar o que tiver. Mas vem com arma, vem com fuzil. No bairro onde eu moro, por exemplo, a gente já viu ali criminoso roubando com fuzil. Uma arma que no câmbio negro custa 300 mil. Para roubar um telefone celular de 2, 5 mil reais, ainda levando o terror para lá. Graças a Deus que na minha região hoje tem aquele projeto da viatura da Polícia Militar do bairro ficar ali, e isso diminuiu significativamente a ação da bandidagem ali. Só que infelizmente em outros bairros isso não chegou. Aí são cenas como essa que a gente vê. Coisa que é importantíssima, assim, você vê que o criminoso, o custo operacional dele roubar é maior do que eventualmente o que ele está roubando. Sim. Ou seja, como isso acontece? Às vezes você vê que o cara vai roubar um celular com uma pistola que vale 20 vezes mais o celular. E se ele for preso, ele vai se ferrar, porque ele não vai ter como pagar essa pistola para o crime organizado que arrendou para ele. Então, isso assim, a gente tem que começar a entender por que isso está acontecendo. Primeiro, porque o bandido interpreta que está fácil roubar. E aí, como isso é interpretado? Então, eu tenho que ter um mecanismo de dificultar essa atividade dele. Como eu vou fazer essas dificuldades? Eu tenho que ter realmente um sistema eficiente para o cara saber. Se eu roubar, eu posso me ferrar. Eu vou ser preso. Se eu for preso, eu vou ficar muito tempo preso. E é uma coisa que eu vejo que o nosso Código Penal não faz muito sentido. Agora teve uma majoração com o uso de arma do roubo. Mas a pena ainda, comparativamente com furto, não é tão desproporcional. Porque o certo é o seguinte, eu lido com um criminoso que ele quer o teu relógio. Isso. Ele quer o teu relógio. É assim, como eu falei, a polícia lida com um criminoso que já existe. A gente não lida com um cara que vai se tornar criminoso. A gente já lida com um cara que quer o teu relógio. Ele pode tentar ver você dar mole, puxar o teu relógio e sair correndo. Agora, ele pode pegar uma arma, botar na tua cabeça, dar uma coronhada e pegar o teu relógio. Ou seja, qual é mais fácil para ele? Com a arma, porque você já é vítima fácil. Eu não posso ter uma pena relativamente próxima desses 2 crimes. Eu tenho que ter uma pena que é o seguinte, eu tenho que fazer esse cara olhar, sei lá, ver você dar mole e fugir com o relógio. E o que a gente vê hoje em dia com o Código Penal, você tem uma diferença de pena? Tem. Mas ela não é grande o suficiente para fazer o cara ele abrir mão da violência. Então, o que acontece? O certo que você vê em muitos lugares é o seguinte, o cara furta, ele vai ficar a vida inteira furtando. Agora, se ele vai roubar, ele só vai roubar uma vez na vida. Ele só vai ficar preso uma vez na vida. E sabe o que acontece, Carregosa? Os nossos direitos estão caindo por terra. A gente não tem mais o direito de atender um telefone na rua. Eu não tenho mais o direito de andar com um cordão, pode ser bijuteria na rua, ou com um relógio. Porque você está sendo propício a ser assaltado em qualquer lugar. Por mais que a gente veja uma atuação efetiva ou extensiva da Polícia Militar nas ruas do Rio de Janeiro, só que eles não podem estar em cada metro de cada rua do Rio de Janeiro. A gente não tem esse efetivo. Só que o bandido vem para ali, esse bandido oportunista, como você disse, de oportunidade, para causar aquele assaltinho ali, onde muitas das vezes a arma que está nas mãos dele
vale muito mais, como você disse, do que o produto que ele vai roubar. E depois vai vender ainda por um preço muito inferior do que vale aquele produto. Exatamente, assim, e você agora falou uma coisa certa, assim, a questão da segurança, a gente fica muito perdendo tempo, assim, não é perdendo tempo, mas a gente gasta muito tempo romantizando, minha liberdade, minha liberdade. O que a gente precisa, o que marca uma sociedade é a segurança e a confiança, ou seja, eu não posso ter uma sociedade que as pessoas não têm coragem de andar na rua. Que ela, como você falou, que eu não posso pegar um celular e falar na rua que eu posso ser roubado. Uma sociedade que age assim, não uma sociedade saudável. Então a gente tem que entender, primeiro, o errado é o criminoso sempre. Ele está errado nessa história, e isso vai criando um efeito cascata. Porque acontece, no momento que você tem medo de circular na rua, é o comércio que você não vai ficar à noite na rua, o comércio vai perder dinheiro. O comércio perdendo dinheiro, ele também não vai mexer toda uma cadeia produtiva. O Rio de Janeiro é uma cidade, é um estado que ele perde muito com a violência. Isso que as pessoas têm que entender. A gente passa por recuperação fiscal, a gente é um estado, mas assim, a violência tem um custo alto. Isso não só das empresas fugindo, mas é um custo de uma cidade que ela fica moribunda por culpa de criminoso. Porque a sociedade, você vê, não pode pegar e andar com o celular na rua, porque tem medo. Isso, que vida é essa? E sabe o que acontece, Carregosa? Eu falo assim, há cerca de 10, 12 anos, eu chegava na minha casa dirigindo meu carro, ouvindo música alta, eu gosto de ouvir música alta, e parava no meu portão, aguardando a música acabar para desligar o carro e entrar. Hoje, a sensação que eu tenho, os meus vizinhos têm, e que eu estou na rua todo dia, junto com a Isabelle, apresentando aqui o jornal, e a gente conversa com a população, o pessoal chega no portão de casa num desespero tão grande, que é para poder entrar em casa já com medo de ser assaltado. E o que a gente mais mostra aqui no SBT Rio é esse tipo de ataque oportunista. A pessoa está chegando em casa, o cara chega ali com um fuzil, te rende, me dá o carro, meu irmão, e vai embora. Ou leva a bolsa da mulher, ou agride a mulher e vai embora. E isso também é preocupante. Exatamente, aí você vê a diferença. Você chegava em casa escutando música, ou seja, você estava vivendo. Agora você está sobrevivendo, que é chegar, parar com o carro, ficar olhando para ver se vai ser assaltado ou não. Então, novamente, assim, a gente tem que entender que é o seguinte, o Rio de Janeiro, a prioridade em qualquer lugar é, sim, a polícia e a segurança pública. A gente agora, realmente, por exemplo, falando do efetivo da Polícia Civil, a gente está tendo primeiros concursos em 10 anos. Entendeu? A gente estava 10 anos sem concurso para a Polícia Civil. Então você vê assim, realmente a gente trata a segurança pública do Rio de Janeiro como uma prioridade real? Agora, gente, começou a ter concurso agora, mesmo com a lei de recuperação fiscal. Mas antes ficou 10 anos parado, ou seja, com o efetivo se aposentando, o efetivo envelhecendo e parado. Então, assim, a gente tem que olhar como prioridade, senão a gente só vai sobreviver. E o ser humano é feito para viver, não sobreviver. Com certeza. Meio-dia e 42, a Polícia Civil prendeu integrantes de uma quadrilha de clonagem de carros de luxo. A investigação indica que os criminosos podem ter ligação com a morte do médico Cláudio Marcilli. Ele foi assassinado em outubro, durante um assalto. Veja agora na reportagem dela, da Isabela Antais. Roda para mim. Os homens que aparecem na imagem são suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que clonava e vendia veículos de luxo no Rio de Janeiro. Para a polícia, a quadrilha pode estar envolvida na morte do médico Cláudio Marcilli, assassinado há 2 meses na Barra da Tijuca. O veículo que foi roubado, naquele fato que culminou na morte de um médico no mês de outubro, no bairro da Barra da Tijuca, que esse veículo seria destinado a essa quadrilha para essa mesma finalidade. Esse veículo seria adulterado, passaria por uma série de falsificação documental e posteriormente seria anunciado numa plataforma para venda. Neste fim de semana, os policiais fizeram uma operação para prender os 2 suspeitos. Para a polícia, Paulo Vitor Ferreira da Silva e Fabrício Batista da Silva tinham marcado com um comprador no Catete, zona sul do Rio de Janeiro. Eles estavam negociando um carro por mais de R$100 mil. Um outro carro de luxo foi apreendido na Ilha do Governador. Segundo a Polícia Civil, mais de 40 pessoas foram vítimas da quadrilha no Rio de Janeiro. Essa quadrilha já lesou dezenas de pessoas, causando um efeito devastador na vida dessas vítimas, porque eles atingem não só o patrimônio, mas principalmente a autoestima dessas vítimas. É aquilo que a gente fala. A doutora Trânia, minha amiga, advogada, mandou assim: Caio, esse tipo de ação vem acontecendo e a polícia trabalha para evitar que esse tipo de organização criminosa possa estar nas ruas aí, só que eles sempre encontram uma brechinha para poder agir, oferecendo aí no OLX, em vários sites, e infelizmente as pessoas acreditam. Agora, Carregosa, é aquilo que a gente fala, né? Eles pegavam o carro,
vendiam por um preço um pouquinho mais abaixo do mercado. Infelizmente, as pessoas, assim, alguns vendiam até por um pouco mais abaixo do mercado. Só que a gente percebe que uma organização criminosa tão bem preparada, bota um preço no carro daquele dali, como a imagem está mostrando agora, e eles vêm agindo, clonando o carro e vendendo, clonando o carro e vendendo. Isso parece ser uma prática que acontece no estado do Rio de Janeiro. A gente já viu várias vezes isso acontecer. Assim, como está funcionando? Não é nem abaixo do valor de mercado mais, é no valor de mercado. A clonagem é tão boa que você vai comprar o carro clonado, vai tirar o documento dele e daqui 2 anos vai descobrir que o carro é clonado eventualmente numa blitz. A gente sabe quais são as quadrilhas que atuam. Inclusive essa do médico é vinculada ao Comel. Comel, que era do Turano, hoje em dia está escondido entre o Complexo do Alemão e do Jacaré. Então, o que acontece? Ele é monitorado pela polícia, só que não é tão fácil pegar quanto as pessoas acham que é. E aí, como funcionam essas quadrilhas? Você tem todos os roubos de carro que acontecem aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí você tem alguns tipos de fim que você pode levar para o carro. Normalmente você vai levar para essas quadrilhas. E quanto essas quadrilhas estão pagando por um carro desse de luxo? R$5 mil para o criminoso. Ou seja, a tua vida vale R$5 mil. E aí o que acontece? Esses caras eles vão fazer a clonagem. Aí você vai ver, por exemplo, o Clonel, o Comel. O cara realmente é um artista da clonagem. Tu vai pegar o carro clonado, e eu já presenciei a diferença. Tu não consegue ver a diferença. Você só consegue ver a diferença, não é visível. É quando você bota o aparelho que vai bater o chassi do carro. E aí o que ele vai fazer? Ele tem os documentos, ele consegue, você vai chegar, ele tem todo um esquema de venda de documento, que vai ser documentos falsos, com a pessoa se passando pela dona do carro. Você vai comprar o carro pelo preço, o preço original, você vai chegar no cartório, vai se registrar, porque tudo é tão bem feito, e aí você vai estar numa blitz. Daqui 1 ano, 2 anos, aí você vai ter a surpresa que você pagou, às vezes, R$70 mil, R$80 mil, ou seja, tu está financiando um carro que vai perder de vista de prestação, que é clonado. E você falou uma coisa muito interessante, eu já vi clonagens de matérias que eu fiz, tão interessante que eles faziam, por exemplo, uma pequena rachadura que tinha alguma coisa no carro, de uma batidinha, alguma coisa assim, sabe, Alex? E automaticamente tinha no outro carro igual. Eu falei, cara, o cara é muito profissional. Só que é o bandido que tem que estar atrás das grades. O cara clonou um Jaguar em 2 dias. Entendeu? Assim, a gente não está falando de qualquer criminoso, entendeu? Como assim? Um Jaguar o cara conseguiu clonar em 2 dias. Então, assim, você vê que assim, esse tipo de organização criminosa é sério. Tanto é que a prioridade, você vê a quantidade de investigação e o cerco se fechando. O próprio doutor Gabriel Ferrando, mesmo, da 19, também um abraço ao Neilson pela prisão, prendeu um dos cabeças de uma quadrilha também que era concorrente do Comel semana passada. Um dos cabeças, que é exatamente isso. Aí tu vê o modus operandi, porque assim, primeiro financia o roubo, ou seja, o roubo armado de fuzil e tudo mais. Só que esse cara tem que passar para alguém, e vai passar para essas cabeças. E aí, novamente, o médico da Barra morreu por conta de R$5 mil, que era o preço do carro dele pro Comel. Um absurdo, né? 12h46, olha só, um policial militar reformado, que foi secretário de Ordem Pública de Belford Roxo, foi assassinado ontem em Nilópolis. Uma mulher que passava pelo local também foi atingida. O repórter Daniel Penafirme traz agora essa história pra gente. Roda pra mim. Estrada Antônio José Bittencourt, um dos pontos mais movimentados de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Foi exatamente aqui nesse local que tudo aconteceu. O cabo reformado da Polícia Militar, Robenilson Vasques Fernandes, estava saindo desse supermercado com a esposa dele, quando homens que trafegavam aqui pela via em um veículo passaram com o carro atirando em direção a esse policial militar, que foi alvejado e acabou morrendo na hora. Nós, inclusive, estamos no local exato onde ele caiu. O policial caiu morto aqui. O pessoal do supermercado faz aí a limpeza do local, que estava cheio de marcas de sangue. Não houve, portanto, tempo para o socorro a esse PM reformado, o Robenilson. Uma mulher ficou ferida. Ela foi identificada como Andréia do Nascimento. Foi socorrida e levada para o Hospital da Posse, Hospital Geral de Nova Iguaçu. Foi baleada numa das pernas, mas a informação que a gente tem é de que ela está fora de perigo. A investigação vai ser feita na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O crime chocou pessoas que passavam por aqui. Essa região é bem movimentada, aconteceu em pleno domingo de manhã. A gente vê muitos carros, muitas pessoas aqui na rua. E é realmente a violência nossa de cada dia, que não tem hora para acontecer. Acontece de dia, acontece de noite, acontece de madrugada. Agora os investigadores estão em busca de imagens de câmeras de segurança da região. A gente vê
que bem aqui, em cima do local do crime, tem algumas câmeras, né? E os investigadores vão analisar essas câmeras, além, é claro, de ouvir alguns depoimentos. Entre eles, o da esposa do policial, que nada sofreu. Foi levada para atendimento médico numa unidade de saúde aqui da região, apenas porque estava muito nervosa, muito emocionada, mas ela nada sofreu. Então, quando estiver um pouco mais restabelecida psicologicamente, vai prestar depoimento. A esposa do policial, assim como funcionários do supermercado que presenciaram o crime e demais pessoas que estavam aqui na rua. Agora, a bola está com a Polícia Civil para a elucidação do crime. Homicídio cometido em Nilópolis, uma mulher vítima dessa ação criminosa. Carregosa, acho que naquele entendimento que a gente tem característica de execução ali, de passarem atirando em direção a esse policial. A gente pode dizer que pode ter sido isso também? Assim, um local com bastante testemunho, então já fica fácil de você saber mais ou menos como foi a dinâmica, deve ter câmera também. Aí o que a gente, quando vê, pega um local, vamos supor, não tem câmera, não tem testemunho, como você leva como indicativo de ser uma execução? Se tem confere, ou seja, tiro encostado em curta distância. Quantidade de disparo também é importante, porque o cara não rouba, ele vai dar poucos disparos para fugir ou algo do tipo. O cara que quer executar, ele vai dar muitos disparos para garantir que a pessoa está morta. Então, tudo isso é indicativo. Como foi essa dinâmica? Então, por exemplo, parece que pode ser uma execução, sim. Até, novamente, o que leva também indicativo, a pessoa envolvida. Você vê que é um policial, então é um policial reformado. Então, isso também é um indicativo que pode ser execução. Então, e todas essas coisas você vai levando. Então, num primeiro momento, assim, analisando os fatos que tá aparecendo aí, tem uma forte chance de ser. Agora, se é efetivamente, aí você vai ter que ter outros elementos, né? Porque assim, isso é uma coisa que você não pode chegar de cara e falar, isso acabou, porque depois, se não é, você se ferra, né? Meio-dia e 50, gente, a Justiça libera em menos de 24 horas policiais militares suspeitos de execução no Andaraí, na zona norte do Rio. Mais detalhes com ele, lá da redação, Salutiel Filó. Salutiel, quais são os detalhes que você traz pra gente aí agora a respeito dessa soltura dos policiais? Pois é, uma soltura rápida, né, Caio? Olha, a Justiça acolheu um pedido do Ministério Público. Na decisão, a juíza Ariadne Vilela Lopes, ela afirma que os fatos elencados pelo MP cumpriram o seu dever legal. A juíza, ela cita ainda o excludente de ilicitude. O que é? Que é um artigo do Código Penal que exclui a culpa em caso de exercício regular da profissão ou legítima defesa, né? O que, segundo a Polícia Civil, não foi o caso. Caio, olha, a suspeita é de que os policiais, eles tenham matado 2 traficantes por vingança no Andaraí. Os PMs, eles relataram à Polícia Civil, em primeiro depoimento, que estavam em uma área de mata quando foram surpreendidos e atacados por 5 bandidos. Os militares admitiram ter disparado mais de 160 vezes usando fuzis, Caio, muitos disparos, né? No entanto, esse pedido de prisão dos PMs, ele traz outra versão, Caio. Aí o documento diz que fotos comprovam que os traficantes, né, que acabaram mortos, eles estavam algemados e usando as mesmas roupas com as quais seus corpos foram encontrados. Então, para a Polícia Civil, não restam dúvidas de que os policiais algemaram esses homens e que as mortes não ocorreram em confronto ou em legítima defesa, como alega os PMs aí. Caio, voltamos com você. Agora, Salutiel, só aquela deixazinha que eu gosto com você, dá aquele spoilerzinho do que vai ter no seu jornal hoje à noite, no SBT Cidade, a partir de 7h20, 7h25 da noite, não é isso? Para todo o interior do estado? Claro, com certeza, Caio. 7h15 da noite. Um caso até que a gente deu aqui da adolescente que estava desaparecida lá em Nova Friburgo. Ela foi encontrada lá em São Paulo com vida, graças a Deus. Tudo terminou bem. Final de semana ela já reencontrou a família. E o cara suspeito, né, o homem suspeito lá de fazer parte de uma quadrilha de exploração, né, de menores e prostituição infantil, foi preso em São Paulo. A menina retornou para a região serrana e já reencontrou com a família. A gente vai trazer esse caso aí logo mais às 7h15 da noite no nosso SBT Cidade. Caio. Com certeza, meu amigo, daqui a pouquinho você volta comigo aqui no SBT Rio. Nesse momento, ó, 12h53. Gente, câmeras de segurança mostram o exato momento em que bandidos armados, em plena luz do dia, assaltaram um veículo em Laranjeiras, na Zona Sul. Imagens já estão na tela, é possível ver, através das imagens, os criminosos parando um veículo com agressividade. No último sábado, isso aconteceu ali na Zona Sul. Eles já descem do carro ali armados em direção da vítima, levando a senhora ali, gente. Na ação, pelo menos 4 bandidos estavam envolvidos e dentro do veículo roubado havia
3 pessoas, entre elas uma senhora que saiu bastante abalada. As vítimas pegaram um táxi e saíram do local, depois que os criminosos fugiram, roubando o carro. É um absurdo quando esses criminosos fazem isso ali na zona sul do Rio de Janeiro. Meio-dia 54, gente, policiais do estado do Rio começam a usar câmeras em uniformes. Os dispositivos vão fazer a gravação automática com conteúdo transmitido em tempo real. Veja agora na reportagem do meu amigo Daniel Penafir. Roda pra mim. As câmeras acopladas aos uniformes dos PMs já começam a ser usadas no fim do ano em Copacabana. Os equipamentos também vão ser instalados em uniformes de demais agentes de segurança pública, de fiscalização, licenciamento e defesa civil. O objetivo é garantir a transparência das ações e aumentar a segurança para os agentes e também para a população. Tenho certeza que é um avanço para a nossa segurança pública, é um avanço para todo aquele processo de transparência que a gente vem falando tanto, que a gente vem conversando, que essa é uma nova ideia de segurança pública. Ao todo, são mais de 21.500 câmeras. Elas foram adquiridas na maior licitação da história do Brasil para a compra desse tipo de equipamento. Cada uma delas custou cerca de R$ 256. Esse valor é 70% abaixo do que havia sido estimado na pesquisa de preços que foi feita antes da licitação. Para ter acesso ao equipamento, o agente vai até uma central de recarga e armazenamento de imagens, onde é feita a leitura facial. Um compartimento se abre e a câmera portátil é retirada e colocada no uniforme do agente. A gravação se inicia automaticamente quando o equipamento é liberado e a câmera filma 12 horas seguidas. As imagens geradas são passadas para uma nuvem e podem ficar armazenadas por até 1 ano. As câmeras não permitem edição e nem mesmo manipulação das imagens. Eu creio que a gente vai diminuir sim a letalidade policial e também a letalidade de inocentes que podem estar passando pelo caminho. Eu não tenho dúvida que isso vai inibir, principalmente na questão do segurança presente, nas áreas turísticas, tudo vai impedir muita gente de fazer pequenos furtos. Já no Réveillon, já vão estar, na Operação Réveillon, já vão estar todas à disposição. Já vamos começar a ver o que vai para a lei seca, o que vai para o segurança presente, o que vai para a polícia militar, o que vai para a polícia civil. Esses dispositivos são muito importantes justamente para que a gente possa saber o que os policiais estão fazendo na rua e também qualquer tipo de procedimento que puder ser duvidoso, essas câmeras carregosas vão ser a prova ali do que realmente aconteceu, porque a imagem não mente nunca. Exatamente, assim, e acaba também com aquela história da imagem manipulada, né? Que você já pega a confusão no meio do caminho. Sim. E aí depende de quem está interpretando. Assim, como a gente tem de polícia moderna? A polícia moderna ela é separada em duas atividades, que é a polícia preventiva, que a gente trabalha com a lógica da polícia de proximidade, que no Brasil é feita pela polícia militar. E a polícia investigativa, que é a polícia judiciária, que é a polícia civil, a polícia federal. Então, o que acontece? Dentro de uma lógica de polícia comunitária, é justamente você entender que a polícia está integrada dentro de um corpo social e que ela está ali para ajudar aquela população. Então, ela tem que trazer, de tudo, confiança. Então, no momento que você tem uma câmera, efetivamente, no mundo que a gente vive, principalmente no Brasil, que a gente tem esse hábito de ter câmeras de filmagem, você traz essa confiança. Então, dentro de uma lógica de uma polícia preventiva e comunitária, você trabalhar com a lógica de câmera não é nenhum absurdo, pelo contrário. Você talvez até aumente a qualidade do serviço prestado pela polícia militar. E que vai ser muito importante também, né? Meio-dia 58, olha só, gente, foi enterrado neste domingo o corpo do adolescente de 13 anos que morreu afogado após pular em um rio durante um forte temporal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu até falei com a família esse final de semana, vou te falar, a mãe está destruída, o pai está destruído. Roda a matéria pra gente ver, por favor. No cemitério municipal de Nova Iguaçu, clima de muita tristeza. Amigos vestiram camisetas com uma foto de Lucas Lopes Gonçalves. O corpo do adolescente foi enterrado neste domingo. Depois de longos dias de angústia, o corpo de Lucas foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no sábado, na altura do bairro Jardim Chavantes, em Belfor Roxo. O adolescente estava desaparecido desde o dia 16, quando brincava com amigos em Nova Iguaçu. De acordo com a família, ele teria pulado no rio durante o temporal. Não sei quem inventou essa brincadeira, ele nem na piscina ele gostava de entrar, porque ele não sabia nadar. Foi desesperador o momento, sabe? É um momento que eu não desejo pra ninguém mesmo. Gente, esse menino
nunca se arriscava. Eu conversei muito com a mãe dele e com o pai dele, porque eu estive lá no local fazendo a matéria. E os colegas falaram, naquele dia ele disse assim, hoje eu vou pular, hoje eu vou perder o medo. Então você que está em casa, jovem, presta atenção aqui no tio Caio, que eu estou falando a real para você. Se teve temporal, não pula, cara. Não pula. Você sabe por quê? Porque você vai poder ser a próxima vítima. Para que vocês tenham ideia, ninguém contou isso em matérias, mas esse ano morreu o Lucas, o ano passado já tinha morrido um outro rapaz, e no ano retrasado, naquele tempo das fortes chuvas, um outro rapaz morreu naquela região. Você quer isso para você? Com certeza não. 13h, olha só, nós vamos a um breve intervalo comercial e na volta, confirmado o primeiro caso da variante Ômicron aqui no Rio. Não saia daí que a gente volta já já. Olha como é que eu tô bonito, gente. O SBT Rio está de volta ainda com os principais assuntos desta segunda-feira. E ó, eu vou me despedindo aqui, doutor Carregosa, todo trabalhado no preto, essa gravata, puder me prestar na quinta-feira, que eu vou vir com um terno escândalo, aí o senhor já sabe, né, já traz pra mim. Não, com certeza, eu faço mexer. Aquele abraço pra você, querido. Obrigado. Um abraço, bom Natal pra todo mundo que tá assistindo a gente aí. E ano novo, eu tô antes ainda do ano novo aí, mas então Feliz Natal aí pra você também, Caio. Com certeza, pra toda a sua família também, eu quero... Você vai voltar essa semana ainda, mas a gente se despede aqui melhor. Gente, olha só, confirmado o primeiro caso da variante Ômicron aqui no Rio, e foi na capital. Nós vamos voltar lá na redação com o Salutiel Filó. Salutiel, isso preocupa a gente muito. Por quê? Preocupa, né, Caio? Apesar da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio dizer que está tudo sob controle, é uma preocupação, né? Trata-se de uma brasileira de 27 anos, tá? Ela mora em Chicago, nos Estados Unidos. Ela buscou atendimento numa unidade municipal de saúde aqui no Rio de Janeiro assim que chegou ao Brasil no último dia 13, tá? Ela está com sintomas leves, está sendo monitorada pela Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Essa paciente está em isolamento domiciliar desde o dia 13. Ela tomou, inclusive, Caio, a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em março deste ano, mas não havia recebido ainda a dose de reforço. Todos os outros contactantes rastreados, ou seja, pessoas que tiveram contato com ela, testaram negativo, né? O que é uma notícia boa aí pra gente, mas segue o alerta aí pra Ômicron já confirmada aí no Rio de Janeiro, Caio. Obrigado, Salutiel Filó. Lembrando que logo mais à noite pro interior tem ele, com o SBT Cidade. Olha só, gente, ONG Voz das Comunidades distribuiu 3.000 cestas básicas em favelas do Rio de Janeiro na 16ª edição da Ação por um Natal Melhor. Vamos ver. Na 16ª edição da campanha Por um Natal Melhor do Voz das Comunidades, 40 toneladas de alimentos foram doados para moradores de comunidades do Rio de Janeiro. Olha, a importância dessa ação nessa época do ano é que a gente consegue fazer com que as pessoas tenham o que comer nesse Natal. Tenham um prato de comida, consigam fazer uma ceia, né, com os alimentos que a gente conseguiu arrecadar. Ao todo, foram distribuídas 3.000 cestas básicas no Complexo do Alemão, na Penha, projetos sociais locais e outras 10 favelas da cidade. Fiquei muito alegre esperando por vocês, porque todo ano vocês vêm ajudar a gente com a cesta básica. Fico muito alegre, né, por ter um arroz e um feijão na minha mesa para eu dar para os meus filhos. Desde que a gente começou a fazer essa ação, ela tem grande importância porque a gente consegue atender pessoas que realmente não chega a ninguém. E a gente chega ali para dar esse pouquinho de esperança pro pessoal. Até agora eu não tinha comprado nada, né? A gente não ia fazer nada mesmo, né? Só umas rabanadas assim. Mas agora, graças a Deus... Fez a diferença? Fez sim, muita diferença, muita mesmo. Com o aumento da vulnerabilidade social agravada pela pandemia, o objetivo de 2021 é contemplar o maior número de famílias possível e proporcionar a esses moradores uma noite de Natal com comida na mesa. Vai ajudar muito, né? Que a coisa está tão difícil, tão cara, né? Vai ajudar muito, muito mesmo. Levar um pouco de esperança, né? Esse é o nosso objetivo maior. Levar um pouco de esperança, uma expectativa de um 2022 melhor. Né, que as pessoas não precisem mais de cesta básica e elas tenham condições de trabalhar e consigam, né, montar a sua ceia com seus próprios recursos. Amanda Botelho, parabéns pela sua matéria, muito importante. Nos últimos anos, eu como repórter estive nessas comunidades, tanto com o pessoal do Voz da Comunidade, como também de outras ONGs, né? Pessoal da CUFA, por exemplo, entregando esses alimentos
que para muitas famílias vai ser o único alimento na mesa no Natal. Então, gente, acho que é muito importante cada um de vocês podendo ajudar, porque Voz da Comunidade, CUFA e outras ONGs, eles fazem um trabalho tão lindo de levar pelo menos uma ceia para aquela família nessas comunidades que muitas das vezes deixam de ser assistidas por aqueles que deveriam fazer alguma coisa. O recado está dado, parabéns ao Voz, parabéns a todas as pessoas que estão empenhadas nesse projeto. Agora, Melissa, solta a imagem lá de fora para mim, gente, para o pessoal ficar, olha isso. Eu queria estar passeando ali, ó. De carro não, que deve estar muito calor. Fernandinha já chegou aqui no estúdio, tá linda hoje, mas essa imagem, o nosso Rio de Janeiro é um espetáculo. Ali na esquerda do vídeo, se eu rodar mais um pouquinho, tem o nosso aeroporto. Mas, gente, eu vou um breve intervalo comercial, eu já volto com o seu SBT Rio. Não sai daí, tia Naína. Que pena que eu tenho que ir embora, mas claro que quando eu tô aqui substituindo Isabelle Benito, eu tenho que mandar alô. Mas que música é essa, gente? Eu sou o Negro Gato, garoto. Olha pra mim e respeita. Ah, moleque. Mostraram meu sapato? Meu sapato também tá um escândalo. Vou mandar a conta toda pra Diego. Olha só, aquele momento do alô aqui no SBT Rio, eu quero mandar um alô pra Penha Palavrão. Ela é de Cosmos, gente, da Zona Oeste. Eu conheço a Penha há mais de 40 anos. Olha a Fernandinha, sabe o que ela fazia? O quê? Quando ela ia pro carnaval, ela botava um microfio dental com uma Cacau Protásio. Linda. Isso há 40 anos e até hoje tá linda, maravilhosa. E assiste o SBT Rio todo dia. Obrigado, minha amiga. Manda um beijo pro papai Ernesto. Pai da Alcilene fazendo aniversário hoje. Tem sempre um carinho grande com a gente. Adoro o SBT Rio, adoro Isabelle Benito. Todo mundo que passa aqui. Papai, beijo pro senhor, daqui a pouquinho eu vou comer aipim e tomar suquinho de limão pro senhor na sua casa. Mandar um beijão pro empresário Marcelo Viana, o David Brasil, o gaguinho mais famoso do Brasil, e também pra Charlene Rosa, pessoas especiais, assistem todo dia o nosso programa e já convidou a gente, Fernandinha, pra daqui a pouco ir pro Carnaval na Marquês de Sapucaí. Camarote escândalo lá, hein? É Elisângela da Academia, a loira sinistra, essa loira perigosa. E também pro meu filhote Caio Alex e toda a galera da empresa dele assistindo. Ainda bem, aumentou a audiência pra caramba. Falando nisso, Alessandra Alves de Cabo Frio, acompanhando o programa aqui. E também Ivan Teixeira, repórter do Jornal Hora H, com a gente acompanhando aqui. Agora, garoto, dá uma olhada aqui, desce a câmera, desce aqui. O Desce. pessoal tá te Desce, afetando garoto. no plano Aqui, americano, desce gente. aqui. Caio Alex tem que Ó, mostrar olha o isso. pé, apagar o sapato. Olha o pé, gente, olha só. Arrasta Ó, pra aí. cima. Quanto foi, Caio? Pô, eu sou o negro. O que é pagar o gato. sapato, Caio? Olha, Fernandinha, eu vou falar pra você. Esse sapato foi caro pra caramba. Agora, a sua mega roupa do esporte também está um escândalo. Olha o que eu tô fazendo. Com certeza, a minha irmã Arrastando Kátia pra Caio, cima. tia Naína, a minha mãe Nilce, Tia Naína. iam querer esse look para o Natal. Será que você emprestaria, garota? Eu empresto, mas não é meu. Ah, É não? do SBT. Tem que pedir pro Big Boys. A roupa que eu uso aqui, gente, não é minha, não, tá? Eu devolvo tudo. Ah, essa aqui é minha. Essa aqui é tua, minha. né? Ah, Você tem... O pessoal, o dono da marca aí, veste o Caio Alex, que eu já tô na arrasta pra Tô cima precisando aqui, ó, de maravilhoso. sapato. Olha o negócio Aí, lá. ó. Fernanda, um beijo pra beijo. você. Excelente programa. A gente vai se falar essa semana inteira. Isso aí. E a próxima. Beijo, galera. Tchau, Beijo, tchau. Caio. Qual será a cor da gravata amanhã de Caio Alex?